Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do Josildo Amorim. A gente está aqui para fazer algumas perguntas, para a gente entender qual a diferença entre terceirização e quarteirização. Então, esse canal é para a gente ter uma parte educacional do grupo do JSA, que hoje é o maior grupo de terceirização do Brasil. E o Josildo está aqui para poder explicar a diferença entre terceirização e quarteirização. Josildo, você que é conhecido como o rei da terceirização, o que é terceirização? Então, bom dia, Pedro. É o seguinte, é um prazer estar aqui no canal. Esse canal, eu tenho certeza que vai ser um sucesso nacional, porque é uma coisa importante da terceirização e quarteirização. Eu acho que são dois assuntos, na verdade são dois temas importantes, dentro de um só. Que a gente precisa desmistificar para as pessoas, né? Nós precisamos, por quê? Porque hoje, o mercado da terceirização no Brasil, ele teve um crescimento gigantesco de uns anos para cá. Então, veja bem, quando o mercado da terceirização ele cresce, ele teve crescimento aí, tem matérias, depois a gente pode até colocar também no ar e detalhar mais as matérias, ele teve um crescimento muito gigantesco. E justamente com esse crescimento gigantesco, aí surgem os atravessadores. Entende? Então, a diferença entre a terceirização para a quarteirização é que no meio tem um atravessador. E ele se posiciona no mercado como terceirista. Mas, na verdade, ele é um quarteirista. Ele vem dentro da empresa, das indústrias, trata com as indústrias, acrescenta a margem dele e passa, então, para você, ou para o comércio, ou para a rede de farmácia, ou para aquele que tem desejo de lançar sua marca própria. Aí, agrega um valor muito grande em cima e inviabiliza o negócio para você que está terceirizando com sua marca própria. Entendido. Então, a quarteirização surge da terceirização, né? Surge da terceirização. E o que é a terceirização, Josildo? A terceirização, ela nada mais é do que, por exemplo, você tem uma rede de farmácia, ou você é um influenciador digital, ou você trabalha com o mercado digital, que é essas vendas diretas online. Você vem numa indústria, você procura uma indústria em qual você confia, uma indústria que ela tem que estar regularizada nos órgãos competentes do país. É importante para a pessoa, quando ele decide entrar para a terceirização, que é um negócio, já falamos que está crescendo muito no Brasil, mas importante é você ficar atento e observar e validar a empresa que você está terceirizando com ela. Então, a terceirização é muito simples. Você vai procurar uma indústria da sua confiança, vai validar aquela indústria. O que é isso? Você vai verificar se aquela indústria realmente está regularizada em todos os órgãos competentes do Brasil. O que é isso? Anvisa, Ministério da Agricultura, MAPA, IEMA, que é a proteção do meio ambiente, os registros que ela tem que ter, os impostos que ela tem que pagar religiosamente. Por quê? Porque é a sua marca, o seu sonho, e que você está levando para uma indústria terceirizar o seu sonho. Então, galera, é muito simples terceirizar. Desde que você validou essa indústria e achou ela, aí você monta o seu plano de ação, a sua marca, o produto que você quer. Um plano de divulgação também, né? O plano de divulgação, o seu marketing. Você vai ver o que está tendo ou não maior saída no mercado. Você vai fazer toda uma análise e diante disso aí você escolhe o produto. Então é importante a gente, a pessoa que quer fazer a marca própria, escolher bem essa indústria, né? Sim. Porque se ela for escolher um quarteirista, pode ser que esse cara saia de mercado e ela fique na mão, né? E outra, ela começa a não ter preço, entendeu, Pedro? Ele começa a aumentar muito o custo. Aí, na verdade, então, você não é um terceirista. Você está apenas comprando com a sua marca lá. E não tá... O terceirista, a dica aqui é o seguinte, ele tem que se posicionar como indústria no mercado. Essa é a vantagem da terceirização, sim. Eu tenho a minha marca, o que eu não montei meramente foi a minha indústria. Eu estou terceirizando
a sua mão de obra, a sua produção para produzir com a minha marca, que isso é normal. E não tem problema nenhum nisso, Problema nenhum. Tem um caso bem famoso no mundo que era a Nike, que até meados dos anos 2000 ela não tinha indústria, ela terceirizava toda a produção no Japão, né? Pronto, ela terceirizava, exatamente. E a marca dela foi construída em cima disso, sem problema nenhum. E outra, é interessante o seguinte, ao tempo que porque você industrializar requer, aí eu posso falar também com bastante propriedade, você tem que ter uma indústria, a sua indústria tem que estar regularizada, é muito trabalho para quem produz. Então, quem produz, ele muito dificilmente consegue vender na ponta. Eu, por exemplo, sou assim. A gente produz, mas a venda é com você. Então, ao invés, Pedro, de você montar uma indústria, ter esse trabalho com a industrialização, regulamentação. Tudo, que é um trabalho gigantesco. Você avança 2, 3 anos, então, Você avançou vários anos. Por exemplo, nós temos uma indústria que tem 23 anos no mercado, 24 anos de mercado. Então, você vai cortar isso aí, você terceirizou a mão de obra, que isso é normal e natural. Beleza, vamos para a próxima pergunta aqui, Josildo. Você falou de ter o primeiro produto. Você teve o seu primeiro produto também, né? Como que começou isso? Tive. Na verdade, quando eu comecei lá atrás, não tinha realmente a terceirização. Se falasse de terceirização, era pouquíssimo. Não tinha os canais digitais como tem hoje, essa facilidade da mídia, essa mídia digital, que ela não é uma mídia tão cara, você consegue ter um alcance mais longe. Naquela época, eu era um distribuidor. A necessidade de eu começar a industrializar foi o seguinte: eu era um distribuidor, comprava de uma determinada indústria, com a marca daquela indústria, vale bem frisar isso, não era a minha marca, até então eu não tinha marca própria. Você estava crescendo o negócio de outra pessoa, De outra pessoa. Na verdade, eu vendia para eles, eu era um distribuidor daquela marca. Bom, e eu abri uma carteira de cliente muito grande. E um belo dia, porque é normal dentro das indústrias, eu fui lá, fizemos um pedido grande naquela indústria. E eu, quando fiz aquele pedido, fui para São Paulo, para uma reunião que eu tinha em São Paulo. Quando eu estava indo para São Paulo, a minha esposa me liga e fala: olha, Josildo, está acontecendo o seguinte, a indústria, você fez um pedido muito grande e você tem que tomar cuidado porque você pode perder muito cliente, porque a indústria colocou um representante que está indo nos seus clientes vendendo a marca dele. Então, quando isso aconteceu, eu falei, caramba, eu vou Instalou uma coisa na sua cabeça. Eu falei, eu preciso industrializar. Foi por isso que eu comecei a industrializar, porque eu queria ser um grande atacadista. Esse era, na verdade, o meu projeto inicial. Eu queria ser um grande atacadista a ponto que eu já estava distribuindo a algumas indústrias de medicamento, que eram os bonificados na época, BO, que era vários laboratórios em São Paulo que vendiam os bonificados, e eu comprava, já estava começando a vender mebendazol, dipirona, enfim, de várias empresas. Então você começou no ramo fármaco, né? Eu comecei no ramo fármaco, migrando para o ramo de nutracêuticos. Aí o que aconteceu? Eu comecei então a industrializar. Agora você imagina, eu não tinha registro, não tinha nada. Eu tinha vontade, eu queria realmente iniciar o meu negócio próprio. Aí eu entrei produzindo o primeiro xarope, que eu tenho ele até hoje, que deu origem ao nome Promel, a marca Promel, a indústria Promel, e o Promel está de pé esses anos inteiros. É um xarope que tem muita comercialização e foi muito assertivo na marca, no nome e no produto que nós fizemos. Bacana demais. Uma outra pergunta. Você teve esse primeiro produto, né? Você criou a sua indústria. Quando você teve a ideia de terceirizar para outras pessoas, né? Então, o que exatamente? Porque eu já senti essas dores. Entende? Quer dizer, eu passei por isso lá atrás. Então, eu sabia a dor do meu distribuidor. Então, me veio na mente o seguinte. Observamos que é legal, dentro dos órgãos competentes do país, eu passei, então, a oferecer a sua marca. Eu falei, olha, para o meu distribuidor, ele ia crescendo tanto nas vendas, e ele preocupado, porque o negócio ele vai crescendo, realmente a pressão é grande. O distribuidor do Promel. O distribuidor do Promel. O negócio vai crescendo e a pressão é grande. Até hoje acontece isso. Você começa a distribuir a minha marca, daqui a pouco você está repassando para fulano, Bertano e Ciclano, quer quebrar aquela rede, quer comprar direto da empresa.
Então, para tirar essa dor, entra então o mercado da terceirização e ele cresce no país. Ele cresce por quê? Porque você para de ter medo. Você lançou a sua marca, você lança o seu rótulo, você tem o seu registro. É possível até você ter a sua formulação própria. É lógico que é caro, aí já é um padrão mais caro. Mas você tendo a sua marca, você tendo o seu produto, a imagem do seu produto, o seu frasco, até o frasco pode ser timbrado com a sua empresa para ninguém pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. Aí você cria uma referência no mercado. Aí ninguém te tira do mercado. Sabe por quê? Porque a marca é sua. O dia que uma indústria ela começar a não entregar você, não atender você do jeito que realmente é a sua necessidade, você pode procurar outra empresa e terceirizar com outra empresa. E o que é legal é que com o conceito de marca, né, tem um valor por trás. Então a pessoa criando essa marca, ela pode até mesmo vender essa marca depois, porque ela tem um valor ali no mercado, né? Exatamente. Então, ela achando os canais de distribuição dessa marca, ela pode vender essa marca mais para frente, né? Real. Recentemente, Pedro, não vou falar nome aqui, mas se alguém procurar, depois eu posso falar. Eu tive no Rio de Janeiro, numa reunião, um grupo em que eles trabalham com terceirização. Eles vendem, o faturamento dessa empresa no segmento de cosméticos está 1 bilhão e lá vai pedrada por ano. É uma marca muito conhecida. Esse empresário, ele tinha a indústria dele, foi comprada por uma gigante da indústria de cosméticos e agora ele vem se destacando novamente com terceirização. Ele não quer mais produzir. Ele terceiriza e tem a marca dele muito forte no mercado. Para vocês verem como que é o poder da terceirização. E lá nos Estados Unidos, agora, recentemente, meu filho esteve lá e falou em que as indústrias farmacêuticas já estão regularizando para terceirizar para as grandes redes de farmácia. Então, daqui uns dias nós vamos ter medicamento. Isso, você sabe que o Brasil é um país signatário dos Estados Unidos. As coisas acontecem nos Estados Unidos e há mais tempo ou menos tempo, mais anos ou menos anos, ela acaba implementando aqui no nosso país também. Então, isso será possível de acontecer. Tanto acontece no segmento hoje de nutracêuticos, acontece no segmento de cosméticos, acontece no segmento de embalagens, está acontecendo no segmento de roupas. Muitas das vezes você está comprando a roupa com uma determinada marca e, na verdade, ele não fabrica nada. Ele só coloca a etiqueta dele. Você vai ver, ele está terceirizando com uma indústria de confecção. Entende? Então, se você for hoje para o vinho, para a bebida, quantos rótulos de vinho que está sendo despejado no mercado e são terceirização. Eu tive numa fábrica na Argentina de vinho, num bodega, lá é bodega, e o cidadão que estava apresentando para a gente, ele disse, olha, a nossa marca não tem no mercado, mas você pode estar tomando vinho que é produzido por nós aqui. Nós somos campeão em terceirização. Só troca o rótulo. Então, é uma dica forte para você que quer empreender, estude o mercado da terceirização. Bacana. A gente falou de frascos, falou de rótulo, mas o que a JSA terceiriza hoje, Josildo? Então, a JSA, ela é um grupo. Qual foi nosso insight que nós tivemos e o que nós implantamos? A gente começa com a Promel, como contei toda a história aí atrás para você, as dificuldades de produzir, de distribuição e etc. e tal. A Promel ela vem hoje com 24 anos do mercado, nós já ganhamos título aqui do IEL por 3 anos e estamos concorrendo esse ano de novo como a melhor indústria de terceirização, entre uma das maiores do Estado do Espírito Santo. Aí, os maiores do Brasil, né, José? Do Brasil. A gente se considera assim também. Aí o que acontece? A gente começamos então também no ramo de cosméticos, porque o cosméticos com o nutracêutico tem uma sinergia muito grande. Com certeza. Tem uma conexão. Por quê? Vou te explicar, é simples, até para quem está do outro lado também entender. Se você lança um sérum de vitamina C para o rosto, você pode lançar a vitamina C em cápsula. Então você associa o tratamento de fora
certo? No rosto, Sim. na pele e de dentro para fora também. Isso acontece também, vou dar um outro exemplo, queda de cabelo. Você pode lançar um shampoo para queda de cabelo, ok? Legal. E você pode também lançar um encapsulado. Então tem casos dentro do grupo JSA que as pessoas terceirizam tanto o cosmético quanto o nutracêutico. Pronto. Aí surge, então, a JSA. Essa sinergia que tem essas duas empresas. E aí, quando surge o escritório da JSA, que toda essa estrutura que você viu aqui, eu começo a oferecer também um diferencial no mercado. Porque eu não posso ser só mais um. Aí, o que nós oferecemos para os nossos clientes? Nós oferecemos para ele toda a estrutura, criação de rótulos, Caramba. registro, ou seja, o projeto dele, o sonho dele, aqui a gente torna realidade. A identidade visual do produto, tudo isso? Tudo. Temos um departamento de marketing, de criação, ele chega, a gente faz as reuniões com ele, trata do assunto dele com muita seriedade, com muito respeito e responsabilidade, não só, Pedro, na criação do visual, como também do produto interno. Isso é importante, porque você tem que levar qualidade para o seu cliente, o seu consumidor final. Você ajuda na fórmula também? Ajudamos na fórmula, nos registros, nos órgãos competentes do país, ajudamos ele a desenvolver o projeto, ou seja, ele entra aqui e ele sai com o produto dele pronto, o projeto dele pronto. Então, pelo que eu estou vendo, ele só precisa da vontade de terceirizar, né? Porque o resto vocês vão dar um jeito. Só. E aí também vem outro pulo do gato. Agora nós estamos lançando de primeira mão a logística própria. Então, ou seja... Ele só precisa vender. Só precisa de vender. Eu vou armazenar o produto, vamos integralizar o produto dele num WS, um sistema hoje gigantesco, todo online, ele faz a venda, cai o pedido, fatura, bipa, embala, vem a transportadora que o cliente dele escolher, o produto sai e é entregue aí com uma semana aonde estiver o cliente dele, ou até menos, dependendo da região que ele tiver. Porque nós estamos no Espírito Santo e estamos numa região do Sudeste, e uma região muito boa para logística no nosso país. Tem uma região de acesso ao Brasil todo, né? Temos porto, temos aeroportos, temos transportadoras, ou seja, e outra ainda que o Espírito Santo tem, um benefício fiscal. Que pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe. Então, ou seja, ele vai pagar 1,1 na saída. Ele pode, aqui não tem esse negócio, vou sonegar, vou tirar minha notinha, não precisa disso. Se vocês quiserem pesquisar aí, pessoal, é Compete ES. Compete ES. Pode pesquisar, tem esse benefício. A gente abre, Pedro, a empresa dele dentro da nossa logística. Que bacana. Então não importa se for 10, se for 20. Com endereço fiscal, tudo isso. Endereço fiscal, com contador, com tudo pronto para ele, só para ele fazer a venda do produto dele, para ele ter a lucratividade dele e fazer os impulsionamentos, o tráfego digital, estudar sobre tráfego, aprender a fazer o marketing do produto dele lá na ponta final. Com certeza. Então, com isso, você abrindo a logística agora também, você vai quebrar o atravessador, né, que oferece isso. Aí já não haverá mais o quarteirista. Você viu como o quarteirista, quando a gente vai... Fechamos um ciclo agora, né? A gente fecha o círculo. Pronto, ele desaparece. E agora, nós estamos falando dessa logística, e é bom chamar a atenção que essa logística, gente, tem muitas redes de farmácias que querem terceirizar. E, às vezes, ele quer que manda para todas as farmácias, porque ele não tem a logística própria. Eu posso terceirizar para você e mandar para todas as farmácias que fazem parte da sua rede. E outra dica que eu vou dar aqui também, que é importante, tem pessoas aí que são proprietários de farmácia, que tem 2, 3 farmacinhas. Ele acha que é impossível ele terceirizar. Isso era a próxima pergunta. É muito caro para terceirizar? Negativo. Você que tem 2, 3, 4 farmácias... A JSA veio para mudar isso no mercado. Por isso que eu falo, nós somos o rei da terceirização, sem sombra de dúvida. Se você tem 2, 3, 4 farmácias, seu projeto é pequeno e você sonha de ter sua marca, quer fazer o impulsionamento da sua marca, quer criar bônus para os balconistas, quer motivar os balconistas a vender, quer dar um up lá na sua empresa, aqui é o lugar certo. Bacana. Então, a pessoa, para a rede de farmácia, ele já tem o mais difícil, que é o canal de venda, né?
Pronto. Inclusive, nós vimos aí matérias aí de redes grandes de farmácia que passou de 1 bilhão de marca própria de faturamento. Para quem não sabe, em 2022, a Raia Drogasil, maior rede de farmácia do Brasil, já está vendo isso. Só de marca própria eles faturaram mais de R$1 bilhão. Pronto. E é real isso aí, tá? A matéria aí. Matéria. É fato. É fato. Real. Então, não é caro você terceirizar o produto. Você vai entregar tudo, desde a parte do rótulo, de você fazer a formulação tudo. E a logística. Tudo para ele. Bacana. Quando você fala aí, Pedro, da Raia, que teve esse faturamento, eu tenho um cliente aqui que terceiriza comigo, que em 2 anos, pessoal, eu dei um quadro para ele. Ele comprou mais de 4 milhões de unidades produzidas por nós. Que bacana. Mais de 4 milhões de unidades produzidas em 2 anos. Bacana. Pessoal, é isso. Mais uma pílula aí com o Josildo. Explicamos o que é terceirização, o que é quarteirização, o que a JSA consegue entregar para você e o que a gente conversou aqui. Para você terceirizar, só precisa de vontade, que a JSA faz acontecer tudo. Legal. Tá show? Fechou.